longe, a PIB Natal, graças a paz. Eu me chamo Daniel Pinto, sou missionário radical, atuo na cidade de Lagoa d'Anta, apoio também o trabalho missionário em Santo Antônio do Salto da Onça, participo de um projeto com outros 4 jovens. Inclusive, tem uma pessoa bem conhecida da igreja de vocês que participou desse projeto, né? O Rômulo esteve um tempo conosco, participou conosco, vivenciou a obra missionária. E aqui fica a minha propaganda. Se você é jovem, tem entre 18 e 29 anos de idade, sente chamado ao campo, sente um desejo de trabalhar com missões e de viver a obra missionária, você se sente chamado pelo Senhor para isso? Eu tenho a resposta de Deus para a sua oração e a confirmação disso tudo. Vivencie a obra missionária sendo missionário radical. Participe desse projeto conosco. Faça a sua inscrição, entre no euproclamo.com, faça a sua inscrição no projeto e participe dessa obra conosco. Vai ser importante para você, é um projeto muito bom. Agora voltando ao momento da mensagem, né? A mensagem de hoje se encontra em Atos capítulo 4. Atos se tornou um grande consolo para mim. Depois que Deus me enviou ao campo missionário, que Deus me deu a oportunidade de vivenciar a obra missionária, Atos, o livro de Atos se tornou muito importante para mim. Porque o livro de Atos é um livro muito missionário. E muito mais do que isso, é um livro que, em principal, fala do nascimento, do crescimento, do desenvolvimento da igreja do Senhor. E não somente isso, fala da importância da igreja. Seja na vivência do líder, seja na vivência do irmão que apenas congrega, seja na vivência do irmão que é missionário. O livro de Atos é importante. Ele nos mostra como viver como igreja. E é um livro muito belo. Acompanhe comigo o capítulo 4, a partir do versículo 23. Acompanhe comigo, diz assim: quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão, os reis da terra se levantam, os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Meus irmãos, no capítulo 2 nós vamos ver o seguinte: Deus chama a igreja à existência. Nós vemos a descida do Espírito Santo, o Pentecoste e o nascimento de uma igreja ali. No capítulo 3, nós vemos o relato de Pedro e João indo até o templo e curando um mendigo aleijado. E nós vemos também no capítulo 3 que após isso o mendigo ele levanta e ele sai bradando. E o povo começa a se reunir, uma multidão de repente se forma para ver o mendigo glorificando a Deus por ter sido curado. E Pedro e João, eles começam a pregar para a multidão. Durante essa pregação, inicia-se o capítulo 4, que é quando nós vemos que Pedro e João são presos, e eles estão diante do Sinédrio. No Sinédrio, eles são repreendidos, eles sofrem uma certa perseguição no Sinédrio. E depois disso, eles voltam para a sua igreja. Aí nós começamos a ver a importância da igreja na vida do crente. Pedro e João, eles poderiam ter feito qualquer coisa. Eles poderiam ter ido para outra cidade, eles poderiam ter fugido, eles poderiam ter abandonado a fé, eles poderiam ter voltado para a igreja e dito que não valeria a pena seguir a Deus. Eles poderiam ter feito diversas coisas, mas Pedro e João, eles voltam para a sua comunidade de fé para serem reanimados, fortalecidos e para darem o relatório do que tinha acontecido, para anunciarem o que tinha acontecido diante do Sinédrio. Meus irmãos, a comunidade de fé, a igreja em si, é algo que vai para além de apenas um prédio, ou algo que vai para além apenas de um momento de culto.
Mas a igreja é o local onde Deus demonstra o seu cuidado por meio de pessoas. Eu quero chegar nesse primeiro ponto, é que o cuidado do Senhor é revelado na minha vida pelo cuidado do meu irmão. Deus cuida de mim por meio do cuidado do meu irmão. Deus usa o cuidado do meu irmão para cuidar de mim. É mais ou menos isso. É isso que eu estou querendo dizer, melhor dizendo. O cuidado do Senhor, ele se revela em meio à igreja. Deus, ele usa a comunidade de fé para nos reanimar. Meus irmãos, quantas vezes nós já não chegamos na igreja com o nosso coração extremamente entristecido? Quantas vezes nós já não chegamos na igreja passando por alguma dificuldade, passando por aflições, ou passando até mesmo por perseguições? Quantas vezes isso já não aconteceu? E quantas vezes Deus já não usou irmãos de nossa igreja para nos reanimar na caminhada? Deus usa a vivência da igreja para cuidar de nós. A igreja é importante para nós. Estar inserido numa comunidade de fé é importante para nós. Deus demonstra o seu cuidado na vivência da igreja. E o mais legal disso tudo é que o Deus, ele participa de toda essa obra da igreja por inteiro. Nós vamos ver que o Deus Trino, não apenas o Deus Pai, não apenas o Deus Filho, não apenas o Deus Espírito Santo, mas o Deus Trino, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Deus por inteiro participa da vivência da igreja. Nós vamos entender mais ou menos isso, nós vamos entender isso no decorrer do texto. Continue o texto comigo. Nós vemos que Pedro e João retornam para a igreja, e Pedro e João, eles desabafam com a igreja. Pedro e João desabafam com seus irmãos aquilo que eles estavam passando. A perseguição diante do sinédrio, a perseguição por parte do chefe, dos líderes religiosos. Eles desabafam com a igreja aquilo que estava afligindo a alma deles. É necessário que a gente desabafe com os nossos irmãos, que a gente entregue diante da igreja as nossas queixas, as nossas necessidades, os nossos pedidos de oração, aquilo que a nossa alma tem sofrido, a tristeza de nossa alma. É importante compartilhar com a nossa igreja. E aí nós vemos a resposta da igreja, da comunidade de fé, para com a situação de João e de Pedro. A igreja ora. Versículo 24 diz assim: ouvindo isso, levantaram a voz a Deus, juntos, dizendo. Algumas versões vai dizer que de forma unânime eles oraram a Deus. E eles começam o texto, a oração, esse quebrantamento. Eles começaram a derramar a sua alma diante de Deus, dizendo: ó soberano Senhor, tu que formaste os céus, tu que criaste a terra, tu que formaste os peixes, os animais e tudo que há na terra. Eles reconhecem o nosso Deus, o Deus Pai, como o Deus Criador e o Deus Soberano, o Deus que governa o seu povo. No decorrer da oração, nós vemos a igreja despertar outras coisas. Versículo 29. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Entre essas duas coisas, entre essas duas informações, nós vamos ver o seguinte: de fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem tu ungiste. Nós começamos a ver que essa igreja, que apesar de ser nova e está começando, já demonstrava uma maturidade. A igreja se reuniu para orar pelos irmãos que estavam passando por aflição. A igreja se reuniu para orar por aqueles que precisavam. E aí nós vamos ver essa igreja reconhecendo o Deus Pai como soberano, governador e criador, o Deus Filho como ungido do Senhor, aquele que veio para nos salvar. E nós vemos essa igreja reconhecer o Espírito Santo como aquele que dá coragem e capacita a sua igreja e os seus servos a continuarem trabalhando. Essa igreja reconheceu o Senhor por inteiro. E é aí que nós vemos o Senhor, o nosso Deus, vivenciando, aparecendo na vivência da igreja de forma completa. O Deus Trino aparece na igreja.
Versículo 31 diz assim: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Meus irmãos, a igreja é um instrumento poderoso do Senhor, é uma agência poderosa do nosso Deus. A nossa igreja pertence ao nosso Deus. Na igreja nós vivenciamos o cuidado do Senhor para com a nossa vida. Na igreja nós percebemos que o Deus que nos chamou a essa obra é o Deus que nos sustenta e é o Deus que nos capacita. Esse é o nosso Deus. A igreja é algo muito maior do que apenas um prédio onde pessoas se reúnem. A igreja é um local de ações e de proclamação muito maior do que apenas ler um versículo e pronto. É isso, meus irmãos. Deus abençoe. A igreja não é só isso. A igreja é o local onde Deus demonstra o seu cuidado para conosco, usando nossos irmãos. A igreja é o local onde nós podemos nos colocar diante do Senhor, mesmo quando estamos passando pela maior aflição, pela maior adversidade, pela maior perseguição de nossa vida. O nosso Deus, Ele se revela em meio à igreja e Ele demonstra cuidado para conosco por meio da igreja. Essa é a importância da vivência da igreja, de vivenciar a caminhada cristã, de vivenciar a vida na igreja, a vida em comunhão com os meus irmãos. Meus irmãos, é uma bênção, é um privilégio que o Senhor nos deu, vivenciar a igreja, conviver com a igreja, estar presente na igreja e viver a beleza de estar inserido na igreja. Meus irmãos, o conselho que eu quero tirar dessa passagem é, assim como Pedro e João, mesmo diante de qualquer adversidade que você esteja, vá à igreja, se relacione com seus irmãos e coloque diante deles, não somente diante deles, mas coloque diante daqueles seus amigos mais chegados que irmãos. Coloque diante dessa agência as suas aflições e aquilo que abate a sua alma. E como igreja, ao lado dos seus irmãos e se reunindo com seus irmãos, coloquem todas as suas queixas diante de Deus, porque o nosso Deus é o Deus que nos criou e nos governa, é o Deus que nos chamou a essa obra e é o Deus que capacita, consola e dá coragem aos seus servos. Esse é o nosso Deus, o Deus que participa por inteiro da vivência da igreja. Se há algo na sua vida que nós não podemos fazer, que os seus irmãos não podem operar, compartilhe com eles, para que vocês juntos, como igreja, entreguem ao nosso Deus, que sozinho pode operar aquilo que nem mesmo toda a humanidade junto pode operar. Eu quero orar por sua vida. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos ao Senhor por esse momento, por essa reflexão. Senhor, não nos deixe esquecer da beleza que é vivenciar a obra da igreja e a obra que o Senhor realiza na igreja. Senhor, muito obrigado porque o Senhor nos deu o privilégio de vivenciar essa beleza que é a comunhão com os nossos irmãos, que é estar reunido com os nossos irmãos, adorando ao Senhor e vivendo como igreja do Senhor. Senhor, não nos deixe esquecer da tua soberania e do teu poder. Pai, essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, valorizem a igreja de vocês. Se você não vive isso, se você é aquele irmão que apenas visita uma vez perdida, ou que você é aquela pessoa que ainda não tem Cristo como seu Salvador e que está buscando uma igreja e não sabe se é o certo, o meu conselho para a sua vida é: seja inserido, se insira numa comunidade de fé, porque é essa comunidade que juntos, que nos une para glorificar a Deus, e aonde Deus se revela por inteiro, a Trindade se revela no meio da igreja e demonstra todo o seu cuidado e a sua soberania para conosco. Deus se revela em meio à igreja. Vivencie a beleza da comunhão cristã. Vivencie a beleza do cuidado de Deus para com seus servos. Deus abençoe a sua vida. Receba um abraço dos missionários radicais, o abraço dos missionários do Rio Grande do Norte, o abraço da Convenção Batista, certo? Deus abençoe a vida de vocês. É um prazer estar com vocês. Até a próxima.
Aos teus pés, pois prazer maior não há em me render e te adorar. Tudo que há